Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele concede a nós. Estamos aqui na casa do Senhor nesta noite. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, o Salmo 75. Graças a Deus. A irmã auxiliadora passou um bocado de dia lá para a roça. Deus abençoe a senhora. Está conosco nesta noite. Graças a Deus. O Salmo 75. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. Os homens falam dos Teus maravilhosos feitos. Dizes: eu escolho o tempo determinado, sou eu quem julga retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejas arrogantes, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Quanto a mim, anunciarei isto para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Quebrarei as forças de todos os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém, Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, nesse momento, aqui na casa de Deus, nesta noite, nós estamos reunidos em torno da Tua santa e preciosa Palavra de Deus. Diante do Senhor, reverenciando a Tua Palavra e com nossos olhos fechados, pedimos, Pai, perdão por nossas falhas, nossas fraquezas, nossas ingratidões e negligências para com o Senhor. Aqui nós estamos reverentes e pedindo a Ti, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, e que cada um de nós que viemos aqui à casa do Senhor possamos reverenciar a Tua Palavra com temor, com respeito, que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos completamente abertos e atentos para que aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, que nós possamos sair com a nossa alma abastecida deste lugar, Senhor. E que a nossa alegria seja perfeita, o nosso regozijo seja na Tua Palavra, ó Deus. Ajuda-nos, dar-nos bons cânticos, dar-nos uma meditação saudável e alegre na Tua Palavra. É isto que o Senhor deseja de cada um de nós, que nós possamos absorver aquilo que Deus preparou para nós nesta noite. Bendito e eterno Deus, recebe os louvores. Tudo que vai ser ministrado na Tua casa nessa noite possa chegar diante do Senhor com um cheiro suave, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assentai-vos. Glória a Deus. 285, plena paz.
plena paz e santo gozo. Vamos cantar para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor. Aleluia! Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, de valor em valor, pela fé que uma vez me foi dada, é o 282. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Esta fé foi Deus que nos deu para nós seguir Ele mesmo. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. 282, vamos louvar ao Senhor com este hino. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus
farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu. Aleluia! Eu direi ao findar esta lida: combatei o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Glória a Jesus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia nós possamos ser recebidos no céu. Graças a Deus, até que um dia nós possamos receber aquela coroa de vencedor. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino A Felicidade, 169. A felicidade, estou seguindo a Cristo, o santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Aleluia, 169. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste
Graças a Deus, a felicidade é Jesus. Jesus convida para com ele viajar. 234. Graças a Deus. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Jamais eu vou rejeitar este convite que Jesus me faz todo dia da minha vida. 234. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste para noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste, que brevemente no céu vai descansar. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos nesse momento adorar a Deus com nossas ofertas e depois as irmãs Luciana e Noemi louvarão ao Senhor. 2 hinos ou só um? 2? Vamos para as ofertas.
Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graça, 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 graça. Glória a Jesus. Irmãos, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Nós encerramos por aqui. O ventilador parou ali, desliga ali, por favor, que está ligado. Eu deixei 5 horas da tarde ligado. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé e ler a Bíblia. Nossos irmãos, nossos ouvintes que nos assistem, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer imenso ter cada irmão nos ouvindo, nos assistindo aqui em Petrolina. É uma igreja simples, é uma igreja que ama a Jesus, por isso que nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade, por esta hora tão sublime e maravilhosa que o Senhor permite a nós estarmos juntos na Tua casa nessa noite para Te adorar, para alegrar a nossa alma com cânticos, com louvores e na meditação da Tua palavra. Mais uma vez, perdoa, Senhor, as minhas falhas, minhas fraquezas e nos ajuda ao meditarmos na Tua palavra, ao lermos a Bíblia, que nós sejamos abençoados, que a nossa alma possa absorver nesta noite cada pedacinho da Tua palavra que nós vamos ler, Senhor. É o alimento para a nossa alma, é a Tua palavra. No nome bendito de Jesus Cristo, vivifica a porção que vai ser lida por nós nesta noite, em cada coração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1, começando com o versículo 15 ao versículo 41. Aleluia. Começando com o versículo 15, está escrito assim: João é o 4º livro do Novo Testamento. João testifica a respeito dele, referindo-se a Jesus. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém
nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dar-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Assentai-vos. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho aqui, esses poucos minutos,
que nos restam sobre convencidos e então preocupados. E nós sabemos que aqui nesta noite eu creio que tem pessoas convencidas de que nós estamos no caminho certo. O melhor caminho é servir a Jesus. Amém? O profeta disse aqui na mensagem: convencidos e então preocupados. A noite anterior ele estava pregando sobre o tema presumindo. Presumindo. E o profeta disse: eu estava há pouco, por volta das 3 ou 4 horas desta tarde, lendo isso. Isso me impressionou, esta leitura. E para extrair um texto disto, quero tomar estas duas palavras: convencidos e então preocupados. Agora nós estamos vivendo em um tempo terrível. Estamos vivendo em um tempo de grande apostasia. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não estão tanto preocupadas com a sua vida espiritual. Se tem, irmãos e ouvintes, o dia, o momento, a hora que nós devemos estar preocupados com a nossa vida espiritual, é agora. Não é só pensar em trabalhar, ganhar dinheiro. Não, primeiramente a Bíblia diz: buscai o reino de Deus. Aí quando você confia, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, aí tudo corre muito bem, porque Deus toma totalmente o controle das nossas decisões. Muitas pessoas estão presumindo, e presumir significa aventurar-se sem autoridade. Eu vi uma mulher esta semana falando que tinha uma igreja próxima da sua casa e que nunca tinham convidado ela para ir fazer uma visita. E ela, com as suas palavras, ela disse: eu não quero receber um convite para eu ir me assentar na igreja, para ouvir o que eu já ouvi muito tempo. Eu quero ser convidada para eu pregar, para eu ir levar. Eu desejo ser uma missionária. Mas por que é que as pessoas não desejam seguir a Cristo, obedecer a sua palavra? Sempre é fazer aquilo que Ele não mandou fazer. Mas isso por quê? Porque ela nunca foi doutrinada dentro das Escrituras. Deus nunca chamou uma mulher para pregar o Evangelho. Não, nunca chamou. Ele nunca passou por cima da sua palavra. Agora vai dizer que foi um apóstolo que falou isso? Foi um apóstolo cheio do Espírito Santo. Foi Deus falando através do apóstolo Paulo que a mulher não deve pregar o Evangelho.
E muitas pessoas estão presumindo hoje, eles dizem: bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me uni à igreja, fui submergido na água, presumo que sou um cristão. Isso não vai funcionar. Você não pode presumir, você tem que ter certeza do que você é. Você tem que ter certeza se Deus está recebendo a sua adoração, se Deus está recebendo o teu louvor. Você realmente tem que saber que é um cristão. Então hoje eu me sinto diante disso. Nossa nação tem mais membros cristãos do que a nação jamais teve. O profeta referindo-se aos Estados Unidos. Mas você sabia que no ano passado, de acordo com as estatísticas, que não há nenhum seminário, é uma mera comparação com o ano anterior, mas todos os outros seminários, escolas bíblicas, tiveram uma queda no contingente de ministros. É onde os jovens, com chamados em suas vidas para ir ao campo e coisas assim, vão para seu treinamento. E assim por diante. Como antes eles ficavam na fila para se matricularem nas escolas, e agora você mal consegue persuadi-los a se matricularem. Há algo errado em algum lugar, vem? Eu creio de todo o coração, espero de não estar falando nada errado, mas creio que seja por falta de interesse, preocupação. Não há preocupação suficiente. Aí você vê a igreja grande, a igreja tem dia que os irmãos estão quase todos na igreja, a igreja está super lotada, está cheia, outro dia tem poucas pessoas. Aí você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Será se é a mensagem que não está fluindo? Será se é a mensagem é aqueles que dizem: todo dia eu ouço a mesma coisa? Não há preocupação suficiente. Há muita preocupação em fabricar a bomba atômica, muita preocupação sobre quem vai chegar à lua primeiro. Eu não estou importando em chegar à lua. O profeta disse: eu também, eu quero chegar ao céu. É onde eu quero chegar, é onde nós desejamos chegar, é chegar ao céu e ver aquele que morreu por nós, aquele que derramou o seu sangue, nós parar diante dele e dizer: obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Vocês sabem, eles estão sempre apregoando: colocamos um homem no espaço primeiro. A Rússia continua apregoando para nós: colocamos um homem no espaço. E o profeta disse: temos um no espaço por 2000 anos. Certamente eles estão tão atrasados, estão 2000 anos atrás de nós. Temos um homem no espaço faz muito tempo, há mais de 2000 anos, levantou-se da sepultura e está no espaço, em toda parte, em todos os lugares, certamente. Aleluia! Então esse é aquele que estamos procurando. Ele nos levará para onde ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar.
Em algum lugar além do espaço, o profeta disse: eu não sei, mas ele voltará para nos receber. Amém? Essa é a questão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Isso me permite saber que há uma casa na rocha em algum lugar, muito além do cume da montanha. Aleluia! E aqui o profeta falando sobre a apostasia, é uma falta de preocupação com o corpo de Cristo. Creio que talvez a coisa certa não tenha sido apresentada. Muitos jovens estudantes que teriam um chamado em suas vidas, vêm tantos fracassos por aí e veem realmente que a ordem e o programa do dia fracassaram. Ah, mas por que a igreja não foi adiante? Por que a igreja não permaneceu? Aonde está a falha? Por aí, e vem realmente que a ordem e o programa do dia fracassaram, mas Cristo não fracassou. Amém? Cristo não fracassou. Meus irmãos, meus ouvintes, é o que nos interessa, é Cristo. No entanto, o sistema que nós criamos fracassou, o programa de Cristo não fracassou, mas o sistema do homem, o sistema do povo fracassou. Cristo tem um programa no qual nós devemos entrar. Aleluia! Poderíamos ficar muito tempo nessas poucas escrituras e coisas que eu gostaria de falar, mas para nos apressarmos, vamos começar agora e voltar ao livro do profeta Isaías e começar com a primeira vez que João foi chamado de uma voz que clama no deserto. O que João entendia se João, aos 9 anos, foi para o deserto? Quando ele chegou na cidade, o que ele ia pregar? O mesmo que ele pregou lá no deserto. Cerca de 712 anos antes do seu nascimento, quando Zacarias, seu pai, um sacerdote em seus dias, era um ministro no templo do Senhor, ele e sua esposa Isabel eram pessoas avançadas na idade. E o Espírito Santo veio a Zacarias e o abençoou e lhe falou a respeito da criança, como todos nós sabemos, mas deve ter sido uma coisa estranha e um sentimento no coração daquele casal de idosos, quando esse filho prometido chegou. Ele ficou mudo, o pai de João, até no momento em que pronunciou o seu nome de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, você crê nisso? Aleluia! E porque nenhum pequeno jota ou tio pode passar de modo algum, ele não pode passar até que tudo se cumpra na vida de um filho dele.
Jesus está vindo, e Ele está vindo para uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja virgem na palavra, uma igreja que não adultera, que não profana, uma igreja que mesmo com as suas falhas, com os seus fracassos, com os seus cansaços, está procurando vivê-la, a palavra de Deus. É essa igreja que Ele levará para as bodas do Cordeiro. Aleluia! E nenhuma palavra ou uma mínima parcela dela jamais falhará. A igreja estará nessa condição, preparada, pronta, ungida, adornada, quando Jesus Cristo vier. Aleluia! E aqueles que já foram lá na glória estão esperando por nós. Lá não vai ter esse negócio de pastor, isso aqui foi eu que ganhei, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Não! Lá nós estaremos em uma unidade, lá nós estaremos juntos, reunidos naquela mesa de quilômetros e quilômetros de comprimento, e o nosso Senhor, o nosso Salvador, enxugando nossas lágrimas de nossos olhos e dizendo: não chores mais, meu filho, não chores mais, minha filha, tudo tem passado. Oh, irmão, aqui está muito bom, mas tem irmão que sofre, tem irmã que sofre por causa desta palavra. Oh, e como não ficar preocupados? Aleluia! Agora observe que Zacarias e Isabel, como eram de idade já bem avançada, eles sabiam que não seriam capazes de viver o tempo de vida suficiente para ver seu filho, o que Deus tinha reservado para ele, mas eles sabiam que Deus estava com ele, porque o Espírito Santo havia feito aquela promessa, e eles sabiam que Deus cuidaria do filho deles. Aleluia! E de acordo com a história, eles morreram quando ele tinha cerca de 9 anos de idade. E João, quão estranhos são esses companheiros! Agora vão por proceder da casa de um sacerdote, sendo um homem religioso, sabendo que havia um chamado na sua vida. O sentido comum é que ele iria estudar. O sentido comum é que ele ia se formar um professor, ia estudar teologia. Não, mas o Espírito Santo de Deus dirigiu ele para o deserto. Seria tão bom que as denominações dessem crédito à pregação desses homens antigos, desses apóstolos. Contar é muito bonito, você conta o sofrimento de Paulo, você conta o sofrimento de Pedro, de Tiago, de João, a igreja chora. A igreja chora, a igreja fala em língua estranha e viver o que eles pregaram, enfrentar o que eles enfrentaram. Por que eles morreram? Por causa da doutrina. Eles morreram por causa da doutrina, aonde o sistema denominacional hoje não defende a doutrina que eles pregaram. Oh, que Deus maravilhoso! O sentido comum é que ele iria direto para a escola, se tornaria um sacerdote como seu pai,
Agora, essa seria a linha natural de pensamento. Quando um moço recebe um chamado em sua vida, a primeira coisa que ele pensa é ir rapidamente para o seminário em algum lugar. Vejam, vão depressa para a escola ou algo assim, esperam até receber seus diplomas e assim por diante, antes de pregar. E agora, João fez exatamente o contrário. Em vez de ir à escola da qual seu pai saiu, ele sabia que havia um chamado em sua vida e ele sabia que deveria anunciar. Ele deveria introduzir o Messias ao mundo, porque ele iria adiante dele, e não poderia haver um erro nisso. Aleluia! Em vez disso, ele sabia que se fosse à escola e lhes dissesse: muitos de vocês não entendem, mas eu sou aquele que nasceu de Zacarias, o sacerdote, estou aqui nesta escola de teologia, e vocês conhecem minha mãe, uma mulher justa, e sabem que eu sou. Por isso eu venho ao bispo, ao arcebispo e assim por diante, para aprender como será este Messias. Porque terei que saber como ele é, terei que estar certo, porque ele vai ser um homem. Vou ter que saber como ele é, para que eu realmente possa introduzi-lo ao mundo. E quantas gargalhadas o João iria ouvir na escola. Quantas gargalhadas ele iria ouvir. Então, em vez disso, ele sabia que se fosse à escola e lhe dissesse: muitos não entendem, não iria encaixar com as Escrituras. E aí o profeta disse no parágrafo 39: esse é um ofício importante. E meus irmãos, vocês sabem que temos esse mesmo ofício, correto? Isso é verdadeiramente introduzir o Messias ao povo. Então ele sabia que se fosse à escola, cada um teria uma ideia diferente sobre isso, e só causaria confusão. Mas João, aos 9 anos de idade, foi para o deserto para estar a sós com Deus, para que não cometesse nenhum erro. Ele queria saber o que esse Messias seria, como o encontraria, como ele seria, para que pudesse introduzi-lo ao povo. E nós damos conta que, em vez de ir receber todos os seus diplomas e se tornar um sacerdote como fora seu pai, e seguir os passos de seu pai, ele se afastou o mais que pôde da escola, adentrou ao deserto para estar a sós com Deus. E o profeta disse: não tenho nada contra as escolas, não tenho nada contra, absolutamente nada contra elas, elas são muito boas. Mas, às vezes, depois de ter se formado nas escolas, você ainda tem que ir ao deserto, em algum lugar, para encontrar a vontade de Deus. Aí você vai ao deserto e passa a meditar: o que valeu eu gastar tantos R$1.000, estudar 5, 6 anos de teologia? Mas ao estudar teologia, você não encontrou o que você encontra na Bíblia. Não encontra. Bem, João, tendo este grande ofício,
Ele foi direto para o deserto e esteve lá a idade de 9 anos até os 30 anos no deserto. Vocês podem notar pelo modo como ele falava, ele era um homem do deserto. Ele chegou quando as pessoas irreverentes no batismo, ele chamou raça de víboras. E quantas pessoas disseram, esse aí é um pregador? Um homem ignorante desse? Um homem bruto desse? Ele estava acostumado com as cobras no deserto, vem? Raça de víboras. O machado está posto à raiz das árvores. Vem? Ele era do deserto. Ele pregava aquilo que ele tinha vivido, no ambiente em que ele viveu, e ele dava esses exemplos das coisas que ele havia aprendido lá no deserto. Agora, por que João estava tão seguro? Por que João estava tão firme na palavra? O profeta João Batista, ele nunca disse, talvez ele seja. O profeta disse aqui, ele não disse, talvez seja, ele disse, eis, é este. Amém? É este, não talvez seja este, talvez seja aquele, ele disse, é este. Como ele tinha tanta certeza? Bem, lemos no versículo 26, quero ver o que extraímos deste 26 aqui. E João respondeu dizendo, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Quando João disse isto, a multidão virou os olhos procurando quem será. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Amém? É importante isso, Jesus indo ao encontro de João Batista. Ali estava indo a palavra, Cristo, ao encontro do profeta. Aleluia! Olha aqui, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, um dia atrás ele falou isso, no meio de vós está um que não conheceis. Aleluia! Mas quando ele vinha ao encontro do profeta João, ele gritou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, tirou o meu pecado, tirou o seu pecado, através daquele sangue precioso derramado no madeiro da cruz. Aleluia. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, porque foi primeiro do que eu mesmo não conhecia. E como João disse isso? Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer. Graças a Deus, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele.
Graças a Deus! Oh, que Deus maravilhoso! Aleluia, aleluia! Louvado seja Deus! Observem isto. Como João estava tão certo de que, bem no meio daquele grupo de pessoas, em algum lugar de pé ali estava o Messias. Ele disse: mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele o conhecia, por quê? Porque o tempo estava próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Aleluia! Vale a pena ao cristão não apenas se unir à igreja, mas crer na palavra, viver a palavra, crer em Cristo, obedecer a palavra. Não é só frequentar a igreja, pisar na Bíblia, pisar na doutrina e dizer eu sou cristão. Não vale a pena fazer isso. Vale a pena é nós crer, é nós obedecer, é nós viver. Isso é maravilhoso. Graças a Deus! Ou depender de algo, não apenas se unir à igreja, ou depender de algo, uma manobra, uma sensação ou algo assim, mas ter certeza de que você está certo, de que você está convicto. Aí o profeta diz: oh, mas hoje em dia temos tantas coisas. Alguns admitem que é pela escolaridade, outros admitem que é pelo ensino de credos, outros admitem que é por pequenas sensações estranhas, alguns admitem que é por diversas coisas, o que não tenho nada contra isso. Está bem, mas não é disso que eu estou falando. Você pode ter isso sem ter a coisa real, vem? E isso é o que estamos tentando dizer. Temos que estar certo, porque o tempo está próximo para o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu que faria isso nos últimos dias, e Ele fará. Amém? Graças a Deus. O profeta disse: há muitas pessoas que dizem, se você tremer, fique de olhos fechados, faça todo tipo de coisa e tenha sensações, você recebe espíritos. Amigo, mas se sua vida não condiz, se sua vida não corresponde ao que você está professando, então há algo errado com o espírito que você recebeu. Vem, isso é verdade. Você deve estar certo. O Espírito Santo produzirá uma vida santa, uma vida correta, um desejo correto no seu coração para você somente amar a verdade. Aleluia! Você deve estar certo. O Espírito Santo produzirá em você uma vida santa, uma vida pura, uma vida limpa, uma vida digna. E se os desejos do seu coração, se você tiver que se forçar constantemente, tentar, pressionar, fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo, então há algo errado em você. O Espírito Santo em você não terá fome do mundo. Amém? Você ouviu isso? Terá fome de Deus. Se é difícil para você ir à igreja e se esforça para vir quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus, o Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja. Toda vez que as portas se abrirem, para juntos termos companheirismos uns com os outros em torno da palavra de Deus. Vem? Então você tem que estar certo disso agora, porque o tempo
está próximo. João sabia que o tempo estava próximo, então ele disse: há um aqui em algum lugar entre vós que não conheceis. Ele também não conhecia naquela ocasião, caso contrário ele teria dito: aqui está ou ali está ele, se ele já o conhecesse. Eu vi ele passando em algum lugar e ele estar no meio de vós. Aí João já o conhecia. Ele diz: eu não o conhecia. No entanto, se João tivesse ido à escola, provavelmente teria apontado uns 50. Mas veja, João havia frequentado uma escola diferente. Aleluia! João havia estado diante de Deus, foi revelado a João por Deus, exatamente a palavra de Deus, como seria o Messias. Por isso ele estava esperando para ver o sinal do Messias. Ele queria ver onde o Messias estava. Deus prometeu: eu confirmarei o Messias para você. Aleluia! Eu lhes digo agora, se quiserem a escritura para isso, será um sinal escriturístico. Versículo 33, vamos tomar o 33 aqui e ler João 1,33. E eu não o conhecia. Amém? Olha aqui, ele não o conhecia. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Graças a Deus. Aleluia. Estava Deus, ali estava Deus. Ele queria estar seguro de que não havia confusão a respeito disso. Deus disse: João, vou te dar um sinal, e quando você vir este sinal sobre ele, isso vai provar que esse é ele. João declarou: ele está em algum lugar, mas eu não o conheço. Mas assim que ele viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre ele, ninguém mais viu a não ser o profeta. Amém? Por isso que a palavra vem ao profeta e o profeta apresenta a palavra para o povo. Aleluia! Ninguém mais viu exceto João. Pense nisso, disse o profeta. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e repousou sobre Jesus. Ninguém viu a não ser João, porque a promessa tinha sido feita a João. Agora, se houver um incrédulo aqui que não crer no batismo do Espírito Santo e disser: eu simplesmente não creio, você nunca saberá nada sobre isso. Você diz: eu não creio em cura divina, não consigo ver que isso esteja correto. Certamente você não pode. Não, Senhor, mas aquele que crê, amém? É para aqueles que crê. Um homem enfermo pode chegar diante de você e dizer: olha, eu queria ser curado, mas eu não creio em cura divina. Você vai fazer o que por ele?
é pedir a Deus para mostrar a sua bondade, mostrar a sua misericórdia para com aquele homem, para que possa tirar a incredulidade do coração dele e colocar a fé. Aquele que tem fome em seu coração por ver Deus, esse vê. Aqueles homens que estavam com Paulo não viram a luz pairando sobre Paulo, não viram a luz. Eles não viram a luz, mas foi tão real para Paulo a ponto de tirar a visão e ele cair no chão. Ah, mas o que é que aconteceu com Paulo? O que é que aconteceu? Era tão brilhante que cegou os olhos de um homem que estava ali olhando para ela, e os outros que estavam por ali nem sequer puderam ver aquela luz. Então vejam, ela é enviada para aqueles que crêem e estão prontos para receber. Irmão, tem homens, tem pregadores que lêem na Bíblia Atos 2:38 e não encontram o batismo correto. E lê em Mateus 28:19 e diz que ali é o batismo correto. Veja, tudo ao contrário. Por quê? Porque não tem visão espiritual. Mas para um revelado, para um eleito, para um cristão, para um que foi eleito desde antes da fundação do mundo, só em ler Mateus 28:19 sabe que ali não houve o sangue do Senhor Jesus Cristo, não tinha sido derramado ainda. Ele apenas deu uma ordem para os apóstolos batizarem, usando o nome Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Aí chega um homem, quer saber por que eles não aceitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque foi pregado pelo Espírito Santo através de um homem leigo chamado Pedro. E aí ele diz: Pedro era um homem como nós. Não, Senhor, Pedro era um homem especial, que ele era um homem revelado, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e um denominacional, ele não tem o Espírito Santo, por isso que ele nega Atos 2:38. Pedro era um homem douto, leigo, que não sabia ler, mas quando o Espírito Santo desceu, ele pregou ungido pelo Espírito, e quase 3.000 pessoas foram batizadas no nome de Jesus Cristo. E você, denominacional, que diz que Deus te chamou, você não vai voltar atrás? Não tem vergonha do que faz. Tem vergonha de dizer: eu me arrependo e eu quero voltar atrás, eu quero ser batizado corretamente. Quer saber por quê? Causa da fama. Pedro não tinha isso. Pedro não era famoso, Pedro não era conhecido, mas era um homem cheio do Espírito Santo. É isso que nos importa, é ouvir um evangelho puro, é um evangelho santo, é um evangelho verdadeiro. Não importa se seja 2 ou 3 aqui reunidos, o importante é que a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Para quê? Para confirmar a sua palavra. Graças a Deus, isso é maravilhoso para nós. Oh, Jesus, obrigado, Senhor.
A palavra de Deus, ela é enviada para aqueles que creem e estão prontos para recebê-la. Os sábios, os magos do Oriente, seguiram a estrela por 2 anos, atravessaram o rio Tigre e percorrendo as planícies e viram desde a Arábia até a Índia, chegaram em Jerusalém, seguindo aquela estrela, e ela passou por todos os observatórios e nenhum deles escreveu nada sobre ela. Não a viram, mas os 3 magos seguiram até aonde aquela estrela pousou, aonde aquela estrela parou, e chegaram lá, estava o menino Jesus. O profeta disse: portanto eu creio nesta noite que o Espírito Santo está aqui. Você crê também? Está aqui para aqueles que estão destinados a recebê-lo, para aqueles que crê, para aqueles que estão esperando por ele. Está aqui para resolver cada um de seus problemas espirituais. Está aqui para curar cada pessoa doente que por acaso estiver aqui dentro nesta noite. Mas você tem que vir e entrar na atmosfera dele e na atitude para recebê-lo. Você tem que vir, não desenvolver um estado emocional. Você tem que vir com base na fé em uma promessa que Deus fez. Isso o faz. Isso é o que faz. Ele estava esperando para ver aquele sinal, para que ele pudesse anunciá-lo. Se o sinal não viesse, jamais o apóstolo João, o profeta João, iria anunciar que ele estava ali no meio das pessoas. Eu estava ouvindo um grande pregador ali na cidade de São Paulo, e veja só como os líderes fazem confusão. E esse pastor, ele se levanta pela madrugada e grava áudios. Os irmãos que pedem para alimentar a sua alma durante a semana, e ele estava fazendo isto, e chegou um momento que uns pastores chamou ele e disse: olha, o senhor tem que diminuir esse negócio desses áudios, porque você está entrando em campo de pastores. E esses áudios, quase 3.000 pessoas, 2.000 pessoas ouvindo. Ele fazia transmissão e as pessoas entravam na transmissão, ouvindo, e ele via ali quantas pessoas tinha. E ele disse que aquilo veio um temor, veio uma tristeza tão grande no seu coração, em saber que as pessoas estavam sendo proibidas de ouvir um áudio de um pastor. E aí um se levantou e disse: eu estou sabendo que você está ganhando dinheiro com esses áudios, e vou prová-lo. E ele prontamente, com a sua sinceridade no coração, ele disse: eu quero saber. Agora veja, eu só vou falar para você no sábado. E foi não sei quantos dias de reuniões a respeito disso. E aí no sábado o pastor que falou isto levantou-se e disse: eu peço ao Senhor perdão, que eu falei que o Senhor estava cobrando dos áudios
Apenas eu inventei aquilo ali para ver a sua atitude. E você não sabe como aquele pastor foi envergonhado porque ele estava mentindo. E aí ele prontamente pediu desculpa porque ele estava alimentando muitas pessoas com os seus áudios e diminuiu os seus áudios apenas 1, 2, 3 vezes por semana, por inveja. Que é isso? Enquanto um membro de algum campo está ouvindo uma pregação do pastor Geraldo, seja de qualquer pastor, ele está conectado com a palavra de Deus, ele está ali alimentando a sua alma. Meu Deus, o povo está numa cegueira por dinheiro, que só Deus para ter misericórdia. Nós temos que nos preocupar com as almas, para que não coma um alimento que leve a sua alma para o inferno. É isso, nós desejamos que as almas se alimentem da palavra de Deus, essa palavra que nos dá vida, que nos dá segurança, que nos dá vida eterna. Meus irmãos, meus ouvintes, se alimente dela. Aleluia! Não é tempo de estar se preocupando com isso. Não, se preocupe em levar para as pessoas um alimento puro, um alimento verdadeiro que traga, que produza vida eterna. Aleluia! E aí João disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí o apóstolo João disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? No dia seguinte, João estava ali, outra vez, na companhia de 2 de seus discípulos, e Jesus passou. Quando Jesus ia passando, João disse: eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E aí os discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Jesus, observando que eles estavam seguindo, voltou-se para eles e perguntou: que buscais? Que procurais? Eles disseram: mestre, onde moras? Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, que era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. Um dos 2 disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí eles seguiram. A primeira coisa que André fez foi chamar a seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, que Deus possa selar esta palavra nesta noite em cada coração. E levou Simão a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E deste dia em diante, Pedro nunca mais deixou Jesus. Mas o que foi que ele viu de bom em Jesus para
seguir nas suas pisadas, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha formosura nenhuma para que nós o desejássemos seguir. Mas o que foi que eu e você, meus irmãos, nossos ouvintes, o que foi que você encontrou de bom em Jesus para seguir? A melhor coisa que eu encontrei em Jesus foi só em saber que eu era um pecador conduzido ao inferno, e Ele cruzou o meu caminho, perdoou os meus pecados e me deu uma oportunidade de ter vida eterna, servindo-o, amando-o, guardando a sua palavra. E essa oportunidade eu abracei. E eu peço, Senhor meu Deus, nessa hora, que esforça a minha coragem. Se tudo vier me deixar, eu não quero deixar de te servir, Senhor. Me ajuda, me dê força, me dê coragem, me dê ânimo. Há momentos difíceis que passamos, mas o Senhor está pronto para ajudar a cada um de nós. Amado Deus, obrigado, Senhor. Nós estamos convictos, convencidos e estamos preocupados, Senhor. Por isso que estamos diante das pessoas nesta noite, oferecendo vida eterna, porque o Senhor ofereceu para nós. E é maravilhoso te servir, Senhor. Para aqueles que estão longe de Deus, pecadores que ainda não foram lavados os seus pecados no sangue do Cordeiro, ainda há oportunidade. Para você, Ele está com os braços abertos no madeiro, te chamando: vinde a mim, pecador. Eu quero perdoar os teus pecados, eu quero te conduzir pelo caminho estreito. Meu ouvinte, você que me ouve, que me assiste nesta noite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa este fardo pesado nas tuas costas, deixa este fardo pesado na tua consciência, sabendo que você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Ele está te chamando nesta noite para tirar este fardo pesado do diabo e te colocar nas tuas costas um fardo leve para que Ele possa te ajudar a caminhar. Aleluia! Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por estes momentos tão maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Nós vamos voltar aos nossos lares abençoados. Nos guarda, nos proteja, dê-nos um sono reparador, dê-nos uma boa noite, Pai. Abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos que estiveram conosco nesta noite através da nossa live. Ó Pai, que o Espírito Santo adentre em cada lar nesta noite, tira todo o pesadelo, tira todo o pensamento errado, tira todo o espírito contrário à palavra do Senhor. Entra nas mentes, ó Espírito Santo, entra nos corações, ó Espírito Santo, irradia na alma, irradia no corpo, para que esse corpo possa passar a ser templo do Espírito Santo. Ó Deus amado, ó Deus eterno, obrigado por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós nos rendemos nas tuas mãos, nós nos entregamos nas tuas mãos, para que nós possamos ser brasa viva, para que nós possamos ser tições acesos, ó Pai, através do teu Espírito Santo na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos impulsionando a viver uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor.
Deus bondoso, cuida de cada família, protege cada ministro, cada pastor, ó Deus, de espírito errado, de espírito de fama, de espírito de adultério. Mantenha o simples e humilde, que o Espírito Santo nunca afaste do coração de um eleito. Pai Todo-Poderoso, guia a Tua igreja, guia-nos, ó Pai, a cada dia, na simplicidade, no amor, na verdade, Senhor. Quantas pessoas sofrendo longe do seu pastor, porque o pastor o abandonou, porque o pastor deixou de dar a comunhão, de ministrar a ceia, de ministrar o lava-pé. E aqui nós temos essa riqueza, Pai, de 2 em 2 meses estarmos ceando, estarmos servindo, ó Pai, vindo participar da Santa Ceia. Que Deus maravilhoso continua cuidando de nós, continua cuidando do nosso pastor, dando saúde, força espiritual para trazer estas verdades aos nossos corações, ó Pai. No nome bendito de Jesus Cristo, dê-nos uma semana de paz, uma semana frutífera, uma semana de vitória, Senhor. Cuida da Tua noiva eleita aqui na terra, no nome bendito de Jesus Cristo. Aos nossos ouvintes, Pai, abençoa também, e que terça-feira à noite nós estejamos aqui na casa do Senhor, para juntos dobrar o joelho e falar contigo em um momento de oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Deus vos abençoe, e até terça-feira à noite, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.